cara, toda vez que eu queria chegar numa mulher, eu ficava meia hora tomando coragem para falar com ela. E isso acontecia muitas vezes em bar ou balada. Ver uma mulher gata, pô, ficava imaginando como é que eu chego nela. E eu começava a ter uma sensação que estava todo mundo me olhando. Eu olhava para a mulher, ficava imaginando como é que eu chego, como é que eu não chego, chego, ou não chego. E aí, determinado momento, aquela sensação que tá todo mundo sabendo o que estava acontecendo na minha cabeça, tipo assim, todo mundo vendo a vergonha que eu estava passando. E eu acabava bebendo muitas vezes para tentar diminuir essa sensação e também superar a timidez, a vergonha, o medo. E, cara, era horrível. E o pior era o seguinte, cara, quando eu tinha coragem para chegar e falar alguma coisa, ou tentar falar alguma coisa, quando dava o primeiro passo, eu senti que meu pé de apoio estava assim, pregado no chão, parece que eu não conseguia sair do lugar. Não sei se você já sentiu isso, mas é uma sensação horrível, cara. E aí na minha cabeça disparava o medo. Aí, pô, aquele medo, aquela vergonha que eu tinha, disparava na minha cabeça, vinha um monte de pensamento na minha cabeça, que ela estava acompanhada, que eu ia me meter em confusão, que eu ia ser um cara chato porque ela estava se divertindo com os amigos lá, então eu seria um intrujão, enfim, cara, era uma confusão mental que eu tinha. E também não tinha a menor ideia do que falar com a mulher antes. Quando disparava o medo, então, é que dava um branco total. Mesmo se eu chegasse nela, eu ficava. É engraçado, tá? Na época eu sofria. E aí, no final das contas, eu me sentia muito fraco e sozinho e sem nenhuma chance. Ou seja, todo dia que eu voltava pra cá, eu falava, cara, não tenho chance com isso, não, cara. Nunca vou me dar bem com mulher. E o pior é que vinha depois uma sensação de culpa terrível. Ou seja, eu não conseguia chegar na mulher, ficava passando aquela vergonha interna e depois ficava dias, até no final de semana seguinte, às vezes até mais de um mês, pensando naquela mulher que eu achava muito gata, que eu, pô, não consegui chegar nela. E eu não tive nem coragem de tentar, então me dava até uma vergonha para mim, me sentia muito fraco, cara, muito mal com isso. Então a minha única experiência na vida que eu tinha, cara, era pegar uma amiga, conhecer de amiga, ou alguma mulher que eu conhecesse no trabalho, faculdade, ou até um curso que eu estivesse fazendo. Então, eu comecei a fazer o quê? Amizade com as mulheres para tentar conseguir ter uma chance com ela, porque eu não conseguia ter coragem de chegar na mulher. Eu enchia a cara para tomar coragem, quando enchia a cara ficava bêbado, não conseguia nada, e quando não enchia a cara não tinha resultado nenhum. Falei, cara, minha única chance é ficar amigo da mulher, então fazer amizade com a mulher e depois eu ficava agradando a mulher, me declarava, tentava convencer que eu era um cara legal, que não era que nem os outros caras, que sou um cara maneiro, que, pô, tenho visão de vida, essas coisas, que eu era um cara certinho para ficar com ela. Só que eu descobri que não só ser amigo da garota, só para tentar ficar com ela, não dar um tiro no pé, como também esse papo de ficar querendo mostrar que você é o cara certo para ela, certinho, um cara legal, é a pior coisa que você pode fazer. E enfim, a minha vida seguia assim, mas eu sempre falei, cara, por mais que eu achasse que eu não tivesse nascido com um dom ou para me dar bem com as mulheres, eu sempre bolava algumas estratégias. E aí eu parei com esse negócio de ficar assim, só ser amigo dela para tentar ficar com ela, tá? E tentei uma outra estratégia. E aí, por coincidência, nessa época, a Carol, que era uma amiga de amiga, me deu mole. E eu pensei, pô, toda mulher gosta de cara romântico, claro. Então, planejei uma noite romântica com ela, levei até um presente legalzinho pra ela, que eu tenho até vergonha de contar agora, porque eu gastei um dinheirinho. E, pô, conversei com ela, falei que era um cara certo, cara maneiro, etc. E no final da noite mandei uma mensagem pra ela, pô, cara, gostei muito de você, achei muito maneiro, eu acho que a gente tem tudo a ver, se a gente sair mais vezes a gente vai se dar bem. E assim, e no bar não fiz nenhum movimento, só fiquei conversando nela, falei, pô, tá no papo. Noite romântica, ela viu que eu sou um cara legal, pô, vou mandar mensagem que eu não tenho risco, agora vai me responder uma parada muito maneira e vamos que vamos, né? Só que ela respondeu só essa frase, gosto muito de você também, amigo. Cara, essa palavra amigo da minha cabeça foi ecoando semanas de vergonha. E aí eu me liguei que, cara, eu fui mais um trouxa, mais um cara que fica dando uma de certinho e só se extrapola, tá? E depois ela parou de me responder as mensagens, a gente acabou se afastando. E eu não tinha muita grana na época, eu não era popular, nem tinha muita amiga, tinha uma vida social bem zerada, pela verdade, porque eu não saía na balada, parei de sair na balada e bar, porque eu ia, enchia a cara, não chegava em ninguém, né? Nem não ficava com ninguém, não chegava em ninguém. E eu também só tinha os amigos da faculdade e do trabalho, então era bem limitado, era tipo assim, era um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Eu também não tinha a menor ideia de como conhecer mulher ou ficar com mulher, nem onde tinha mulher para conhecer, tá? E nas redes sociais eu também não me dava bem, Tinder, essas coisas assim, eu sempre fui um cara muito fraco nisso naquela época. E aí eu fiquei me perguntando, né, o que eu ia fazer, né? Porque eu sempre ficar bolando uma estratégia nova, ou eu definitivamente assumia que eu não tinha jeito mesmo, ou seja, ou você nascia com isso, ou você não, ou nasce para se dar bem, ou não vai se dar bem nunca, tá? E esperando que um dia vai estar tudo certo, porque na minha cabeça, quando eu era mais novo, eu sempre vi um cara que era mais velho, adulto, né? E todo mundo era casado, já tinha filho, separado, enfim, eu pensava assim, pô, não sei o que acontece, mas de alguma maneira todo mundo arranja uma mulher. Só que eu não queria isso não, cara. Eu me liguei que tinha uns caras que sempre faziam a mulher pagar pau. E não eram caras muito legais, não. Então eu falei, cara, eu vou aprender a perguntar para esses caras, vou descobrir como é que esses caras fazem para a mulher pagar pau.
E vou fazer isso, só que em vez de ficar fazendo a mulher pagar pau, eu quero arranjar uma namorada, que seja maneira, seja parceira, pra estar comigo, sacou? Eu queria arranjar uma namorada, não tinha namorada. E quando eu decidi isso, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu comecei a fazer uma série de coisas. A primeira coisa que eu fiz foi começar a procurar livro e caras na internet que explicavam como fazer a mulher pagar pau para um cara comum. Porque eu não era bonito, eu não era forte, não tinha dinheiro, não era sarado. Então tinha que ser um cara Zé Mané, que nem eu era na época. E aí, em seguida, eu decidi que ia começar a voltar a sair em bar e balada direto, toda vez que eu tivesse oportunidade, porque era a única maneira de conhecer mulher nova. E eu também queria entender exatamente como as mulheres pensavam, qual era a psicologia delas, para garantir que eu me dá bem. Eu estava cansado de me machucar, só que eu estava cansado de ficar olhando para a mulher, não conseguir chegar nela, chegar nela, dar uma de amigão e só me ferrar, abrir o coração para ela e só ficar levando, só te vejo como amigo, você é muito fofinho, essas coisas assim, ou até a mulher me esculachar mesmo. E aí eu falei, cara, não vou ficar mais chegando em amiga, porque se eu chego em amiga, nem amiga, né? Amiga de amiga, na verdade, conhecida, eu chego nela, abro o coração, depois passo mal vergonha, fico com vergonha de chegar perto dela. Então eu falei, cara, só vou fazer essas coisas que os caras estão falando aí em mulher nova. E aí, cara, eu comecei a estudar, pesquisar, fiquei meio obcecado pela parada. E eu queria fazer o seguinte, cara, eu queria me desafiar mesmo. Não sei o que aconteceu em mim, acho que foi tanta pancada que eu levei. Eu falei, cara, quero me desafiar. E vou fazer uma coisa que ninguém faz. Que eu via que tinha muito cara que ensinava texto decorado, frasinha decorada. Eu não queria nada disso, não. Eu queria fazer na prática, ter a coragem de fazer o que os caras fazem para a mulher pagar pau. Sem fingir um cara que eu não era. Ou seja, eu queria ser eu mesmo. Não queria ser outro cara. Eu queria ficar decorando textinho, tá? E quando eu me liguei, cara, fiquei tão obcecado, já tinha estudado muito, cara, mas pra caramba. E tudo sobre desejo feminino. Eu comecei a entender como é que a mulher pensa, como é que a mulher age, por que ela faz determinadas coisas. E senti na prática aqueles bloqueios sociais dela. Entendi por que ela fica se fazendo difícil, por que ela não responde mensagem, por que ela fica te chamando de amigo e ainda fica arrastando asinha pra você, por que ela te dá mole quando você chega junto, ela te dá uma dificultada e não fica com você e fica com outro cara do seu lado. Entendi tudo isso, cara. E eu acabei me surpreendendo com o resultado, porque eu descobri um método, tá? Muito simples e que sem risco fazia se ligar. E que fazia sem se ligar, ficar com vontade de me beijar. Ou seja, eu reparei que eu fazendo A mais B mais C, do nada a mulher ficava com vontade de me beijar, ficar comigo. Se eu fizesse A mais B mais C, ela ficava com vontade de ficar comigo. Se eu fizesse A mais B, não fizesse o C, ela não ficava com vontade. Então eu comecei a repetir isso, comecei a ver que dava certo. E aí, desde 2011, cara, eu comecei a ajudar muitos homens, muitos caras, profissionalmente falo, tá? Para conseguir causar nas mulheres a mesma vontade de beijar que eu causava nas mulheres que eles queriam. Ou seja, eu ensinei esse método para eles. Mas o que faz o meu método funcionar? Tá? A primeira coisa é você entender a regra mais importante da cabeça das mulheres. Tá? Vamos pensar comigo. Toda vez que você vê uma mulher na rua, no bar, no shopping, você vai classificar a mulher, sem se ligar. Tá? Em 3 categorias, você sempre classifica a mulher. Primeiro, se ela for muito gata, você vai botar assim, pô, essa mulher é gata e gostosa, quero ficar com ela. E você já acaba botando no pedestal. Começa a imaginar que é difícil ficar com ela, que você tem que ser bonito, tem que ter dinheiro, que ela não vai te dar bola, enfim, você se sente diminuído, você acha que ela é mais do que você. Se ela for só bonita, tu fala assim, pô, essa mulher quero ficar, ficaria com ela, mas você não vai se sentir tão diminuído com relação àquela outra anterior. E tem aquela mais ou menos, que é a mulher que você não acha tão atraente, tão interessante, que você não se sente, você pode até ter medo de chegar e falar com ela, mas você não se sente menor do que ela, nem acha que ela é mais do que você. Apesar de você ter um bloqueio, talvez, de chegar e falar com ela. Mas por que quando você vê uma mulher bonita, ou verdade, por que a gente, nós homens, quando nós vemos uma mulher bonita, a gente começa a sentir aquele friozinho na barriga, começa a ficar fantasiando, imaginando, começando a colocar na cabeça que ela é mulher perfeita, que é difícil ficar com ela, que ela não vai te dar bola? Por que a gente começa a sentir isso tudo? E sem se ligar, a gente já colocou no pedestal, achando que ela é muito mais que a gente. Por que isso acontece com a gente? Porque nós colocamos algumas mulheres no pedestal. Ou seja, a gente começa a achar que a mulher é muito mais do que a gente. Eu descobri que é porque é quase impossível para a gente ignorar a curva do corpo da mulher. A curva do corpo é a curva do seio, a curva do bumbum, ali da parte da virilha, a parte da culote, a silhueta da mulher. Isso hipnotiza a gente. Dá uma sensação hipnótica no nosso cérebro masculino. Depois que eu entendi que existe uma explicação científica por trás disso. E só de você olhar uma curva muito atraente, que está na sua frente, você ativa um gatilho instintivo, que fica impossível a gente não olhar para o peito da mulher. Com certeza você já estava conversando, já conversou com alguma mulher, ou estava conversando com uma mulher, e você não parava de olhar para o peito dela, de repente até se ligou nisso, foi uma coisa meio sem graça. Ou uma mulher que estava longe, você não conseguia parar de olhar para a bunda dela, para o peito dela. E você deve ter até se questionado, que já aconteceu comigo, cara, eu não sou tarado, mas não consigo parar de olhar para a bunda dela, né? Por quê? É uma coisa instintiva, é uma coisa científica, tá? Então, quanto mais atraente for a curva da mulher,
mais forte a sensação e maior é a vontade de você ficar com ela. Quando a vontade fica muito grande de ficar com ela, surge uma sensação de escassez. Você começa a se sentir menor do que ela, você começa a botar aquela fantasia do mundo Disney, que ela é maravilhosa, princesa encantada, etc. Aí você começa a botar no pedestal. Isso é muito rápido na nossa cabeça, sem se ligar. Então, se a mulher tem uma curva muito atraente, você classifica como um gato gostosa, e provavelmente você vai começar a fantasiar que ela é perfeita, que é difícil pegar ela, e aí você já bota no pedestal e pronto, já ferrou a tua vida. Ou se ela tiver uma curva só atraente, ela for só bonita, vai classificar como bonita, dificilmente vai ter coragem ou naturalidade para abordar a mulher, vai até fantasiar um pouquinho que ela é perfeita, mas se ela não tiver curva que chama atenção, você vai achar ela mais ou menos e talvez, ou provavelmente, você também não vai ter, assim, tino, coragem, ou vai ter medinho mesmo de abordar a mulher. É uma coisa que eu passava, então estou dividindo com vocês uma coisa que eu passava. Bom, até aí nenhuma grande novidade para vocês. Assim, porque é algo automático que acontece com a gente sem pensar. É assim, cara, você vê a curva da mulher, você tem uma sensação hipnótica e pronto, já classificou, nem se ligou. Nessas duas fotos é a mesma mulher. Tenho certeza que você está olhando para a foto da direita e principalmente para a área do decote dela. É uma coisa controlável, a mesma coisa, a mesma mulher, só que da direita está com curva, você deve estar olhando para o peito dela, ou para o bumbum dela ali, nessa de vestido branco. É a mesma mulher, por que você fica hipnotizado olhando para a foto da direita e não para a esquerda? Simplesmente por causa da curva dela, cara, é uma coisa instintiva, isso acontece com a gente. E isso, quando eu descobri, foi a melhor notícia que eu tive. Agora, antes de eu contar para você por que foi a melhor notícia que eu tive, eu quero que você pense comigo uma outra coisa. Imagine que essa mulher fosse a sua melhor amiga e ela tivesse apaixonada por você. Você teria vontade de ficar com ela? Sua melhor amiga, sua melhor parceira, assim. Você teria vontade, tesão de ficar com ela? Provavelmente não. Agora, se imagina que abracadabra, abracazum e pup, ela aparece assim no dia seguinte. Com certeza, de um dia para o outro, você fica com vontade de ficar com ela e ainda achar que ganhou na loteria, porque a mulher é parceira, é sua amiga, está apaixonada por você e ela é muito atraente. Agora, se fosse essa mulher, e além, se ela fosse muito legal, não fosse sua amiga, ficasse te bajulando, não tivesse curvas também, você teria vontade de ficar com ela? Provavelmente não. Você até ficaria, mas provavelmente você não teria vontade de tesão. Seria a sua primeira escolha, nenhuma das primeiras. Agora, abracadabra, abracazum. No dia seguinte, pum, ela aparece assim. Com certeza você teria vontade de ficar com ela. Agora, pensa se acontecesse o contrário, tá? Se você tivesse uma amiga, tá? Isso que eu quero explicar, por que foi a melhor notícia que eu tive na minha vida. Imagina se fosse o contrário. Se você tivesse uma amiga que você gosta muito dela, é apaixonado, não abre para, você não abre para ela que você gosta dela, que você é apaixonado por ela, e ela não tem nenhuma vontade de ficar com você. Mas imagina que você fizesse alguma coisa que no dia seguinte ela mudasse completamente, que nem aconteceu com a gordinha, tá? E isso eu entendi o que aconteceu e mudou minha vida para sempre, cara. Eu descobri que elas também nos classificam toda vez que nos encontram. Aquela classificação que eles colocam muito gata, do pedestal, bonita e mais ou menos, que é uma análise de quão atraente a mulher é, o quanto a vontade ela tem de estar com você, elas também fazem com a gente, tá? Toda vez que elas nos encontram, ela encontrou você, ela vai te classificar. Então, tua amiga te encontrou hoje, ela te classificou. Eu vou te falar qual é a classificação. Amanhã, se você mudar, que eu vou te explicar que você tem que mudar, ela vai te classificar de uma outra maneira. É como se fosse a gordinha. E também isso acontece ela sem se ligar, não controla. E eu finalmente entendi por que minhas amigas de mulheres não me davam bola. Não é porque elas não gostavam de mim ou porque eu era um cara muito legal com ela. É só porque eu estava na classificação errada. Eu nem sabia que tinha classificação. Então, como eu estava na classificação errada, eu não tinha chance nenhuma com a mulher. Eu era como uma amiga gordinha. Eu era uma amiga gordinha que precisava, entre aspas, emagrecer. Então, elas falaram que só me viam como amigo, não é porque queriam. Na verdade, eu até tenho certeza que elas queriam me ver como um cara atraente, porque eu era amigo delas, era um cara maneiro, e com certeza ela deveria ter maior tesão de, porra, de querer ficar comigo. Não assim, ela queria ter a vontade de ter tesão de ficar comigo. É da mesma maneira como se você tivesse essa amiga gordinha e você queria que ela ficasse atraente para você ficar com ela. Então, ela só falava isso porque eu estava na classificação errada. Então, como a gordinha, se eu emagrecesse, se eu, no caso, começasse a ter curvas, entre aspas, e tá na classificação certa, ela ia ficar com vontade de ficar comigo. E mais, ela já sendo a minha amiga, cara, é a mesma coisa. Você deve ter uma amiga, ou já teve alguma amiga, que, pô, imagina se ela começar a ficar atraída por você de uma hora para outra. Era exatamente isso que eu descobri. Só que a mulher precisa emagrecer, a gente não precisa emagrecer. É uma outra coisa que eu vou te explicar. Porque assim como o homem, toda mulher é vítima dessa sensação hipnótica. Só que o que atrai nelas, o que dá essa sensação, que ativa esse gatilho irresistível, não é a curva do homem. Também não é se o cara é bonito, se o cara é alto, se ele é forte, ou tem dinheiro. Não é nada físico. Não é nada físico. É um negócio chamado o seu nível de audácia social masculina. Provavelmente é a primeira vez que eu escuto esse termo, audácia social masculina. Quanto mais alto é a sua audácia social masculina, melhor a sua classificação.
eu vou explicar detalhadamente o que é audácia social masculina, como você vai mudar ela para de uma hora para outra, ó, mudar a sua classificação, tá? Quanto melhor a sua classificação, ou seja, quanto mais audácia social masculina você tem, maior é a vontade, que ela não tem controle de ficar com você. Ou seja, o seu grau e seu nível de audácia social masculina é classificado em 4 categorias por ela. A gente bota em 3, elas botam em 4, tá? Mas se você não for classificada em uma das 2 categorias VIPs, já era. É como se fosse a melhor. Imagina a sua melhor amiga. Se ela não está classificada como gata ou bonita, se ela for com mais ou menos, dificilmente ela vai ter chance com você. Então, a mesma coisa, nessas 4 classificações, você tem que ficar em 2, senão vai ficar muito difícil você ficar com qualquer mulher. Não esquece, que toda vez que ela te encontrar, ela vai te classificar numa dessas 4 categorias. Ou seja, hoje, quando você encontrou aquela mulher no bar, no shopping, a sua amiga, ela te classificou de um jeito. Depois que você entendesse como funciona e você fizer o que eu vou te falar, que é aumentar o seu nível de audácia social masculina, ela vai te ver amanhã e vai te classificar diferente. Toda vez que ela te ver. Pensa da seguinte maneira: você vê uma mulher gorda hoje, no dia seguinte, quando você vê ela magrinha, imagina assim, no dia seguinte você vê ela magrinha, gostosa, deliciosa. Você não vai ficar com vontade de ficar com ela? Lógico que você vai. Você não vai ficar pensando assim, eu não tenho vontade de ficar com ela porque ela era gordinha ontem. Não vai pensar isso, você vai, nossa, que delícia, vou ficar com ela. E é a mesma coisa que acontece com a mulher, com qualquer mulher. As 4 classificações de audácia social masculina são: invisível, ou cara que não tem nenhuma audácia social masculina, era como eu era. O namoradinho fofo, é um cara que é meio românticozinho, bobinho com a mulher, etc. Era o que eu fui naquela parte romântica com a Carol. É o cara que não tem nenhuma audácia social masculina, não faz nada. O que a gente quer ser o interessante e atraente é o cara que tem muita audácia social masculina. E tem uma 4ª classificação que toda mulher sabe, mas não contam. Tá? Nenhuma delas vai contar. Todas sabem, guardam o segredo, como fosse assim, como se elas tivessem acordado, não vão contar para os homens essa parada, tá? Mas elas não combinaram isso, claro, mas é como se tivessem feito isso na cabeça delas, tá? E nenhuma delas resiste, é como se fosse uma criptonita. Não tem o super-homem, que tem aquela criptonita, aquela pedrinha verde lá, brilhante, que se bota perto do super-homem, perde todo o poder, é que nem o cabelo de Sansão, cortou o cabelo, perde todo o poder. E é como se ela conta para você, é como ela estivesse entregando ouro bandido, tá? É o chamado amor bandido. É como se fosse um bad boy com a habilidade de fazer ela pagar pau. Com certeza você já viu alguma amiga que ficou apaixonadinha, ficou pagando pau, falando mal de um cara, mas não parava de ficar com ele. Reclamava, falava que era isso, aquilo, assado cozido, mas não parava de ficar com ele. Um cara que, era um cara que não era certinho, era todo errado, mas as mulheres ficavam apaixonadas pelo cara, pagavam um pau, davam para ele, amarradão, e você, o certinho, ficava para trás. Se ela classificar nesses 2 grupos, a vontade dela ficar com você, cara, vai chegar a quase 90%. É isso mesmo, é quase 90%. Mas o que faz ela te classificar como um amor bandido? Só dela te olhar de longe, sem você nem precisar falar com ela, e antes mesmo que você se ligue que ela está perto de você. É um impacto que é causado por 3 sensações bem simples e muito fáceis de causar. Que se você não souber, cara, tu vai ficar aí dependendo da sorte o resto da vida, da mulher te dar mole ou não. E ainda, se ela te der mole, se você não tiver a audácia social masculina, você não vai conseguir ficar com ela. Tá? E nenhuma novidade, não. Você é uma velha conhecida da psicologia sexual feminina. Essas 3 sensações são muito simples e já foram cientificamente comprovadas pela neurociência. O que elas fazem? Elas ativam um negócio chamado o gatilho da ignição sexual feminina. Muito importante você entender esse princípio, esse conceito. Vou dar exemplo. Você quer ferver uma panela com água para fazer o cozido, batata cozida, qualquer coisa. Então você tem a panela, você tem a água. Você tem um fogão e o fogão tem gás. Se você não tiver o fósforo, você pode ter a panela, a água, o fogão e o gás. Você não vai conseguir ferver a água. Você precisa daquela explosão inicial, você precisa daquela fagulha inicial. Se você não tiver o fósforo, aquele negócio que dá o elétrico no fogão, você não vai dar aquela ignição inicial, não vai acender o fogo e não vai ferver a água. Exatamente igual. Então, se você não tem isso, se não ativar esse gatilho da ignição sexual feminina, fica muito, mas muito difícil, quase impossível você ficar com a mulher. Tá? E é um gatilho que faz a mulher ficar com tanta vontade de te beijar que ela fica com água na boca. Conforme sua audácia social masculina for muito boa, muito forte, você ativa isso, vai aquecendo a mulher, ela fica com vontade de te agarrar. Você já conseguiu várias vezes. E ela nem sabe por quê, tá? É como a história da curva que eu te falei das mulheres. Tá? Só que por causa do chamado politicamente correto hoje, que o homem não pode ser mais homem, tem que ser um cara bobão, romântico e praticamente sem pinto, tá? E pela visão equivocada do feminismo, isso é muito pouco divulgado hoje. Tá? E também não se trata de uma atração racional, é uma percepção física e emocional, por isso que ele é pouco divulgado. E o que acontece é que ela sabe que ela não deve se envolver com esse cara, porque não vai ter nenhum controle na relação com ele, como a mulher está acostumada. A mulher normalmente tem um controle da relação, que ela fala, vou ficar com você, não vou ficar com você, vou dar para você, não vou dar para você, vou dormir com você, não vou. Aqui a gente fica meio como um poodlezinho nas mulheres, é o que acaba acontecendo.
Mas ainda assim, nesse caso, ela não vai resistir, cara. E ela vai ficar com o cara e vai acabar. E acaba se envolvendo. Ela não fica só com o cara, ela acaba se envolvendo, fica pagando pau pro cara. E é tão irresistível que ela fica com tanta vontade de você que vai até te bajular para conseguir a atenção sem nem se perceber. Ou seja, para conseguir tua atenção, ela vai ficar te bajulando. Exatamente igual quando a gente coloca uma mulher no pedestal e fica tentando agradar, medindo o que fala. Ah, será que eu vou agradar ela? Fica fazendo as vontades dela, só achando, assim, te acha que é o caminho para ficar com uma mulher ou ter chance com ela. Nada mais errado que isso. Agora, um aviso muito importante, antes de eu falar essas 3 sensações, tá? Isso aqui não é uma pílula mágica, tá? E você tem que ser 100% naturalmente quem você é, sem fingir ser outra pessoa, senão não vai dar certo o que eu vou te passar agora. Se você tentar fingir ser um cara que você não é, ficar mostrando, oh, eu sou poderoso, tenho dinheiro, tenho aquilo, não vai dar certo. Você tem que ser quem você é, 100%, tá? Então vamos lá.